E sobre essa questão do carro elétrico, ele é realmente, né? Eu não diria o futuro, porque já está muito no presente, mas você acha que ele é a melhor aposta que a gente tem, de fato? Não, de jeito nenhum. O que acontece é que o carro elétrico, ele é... Para você ter carro elétrico, você precisa de você precisa de várias coisas, mas primeiro você precisa de estrutura de carregamento para você poder viajar com um carro elétrico. Essa é sempre a minha questão. E você tem toda a razão. Então, primeiro, você precisa de estrutura de carregamento. E segundo, você precisa ter renda, porque o carro elétrico custa mais caro que o carro a gasolina. Ou incentivo fiscal. Então, o que acontece quando você olha a venda de carro elétrico no mundo? Então, vamos lá. Esse ano, o ano passado, o mercado mundial de automóvel é 90 milhões de automóveis. No mundo, se vende 90 milhões de automóveis por ano. Primeiro número interessante. Não está crescendo esse número. Não está crescendo. A população do mundo continua crescendo, mas devagar agora. Mas a venda de carro não está crescendo. O que acontece com a venda de esses 90 milhões? Esses 90 milhões é o seguinte, na China o mercado é 31. Na China tem potencial para o mercado subir para 35, 40 e talvez até 50 na China. 50 milhões de unidades vendidas por ano, é isso? Hoje é 31 na China. Mas pode crescer porque você tem toda uma parte da China que ainda ganha pouco. Toda uma parte da China que tem uma renda média semelhante a o Quênia, por exemplo. A China é um país que tem muita desigualdade na China, como no Brasil. Na média, a China tem 13 mil dólares de renda per capita, mas você tem 350 milhões de chineses que têm uma renda de 30 a 32 mil dólares, Espanha ou Itália, e depois você tem 1 bilhão de chinês que tem uma renda per capita metade da brasileira. Entendi. Então, esse bilhão tem uma renda per capita baixa, conforme eles forem ficando mais ricos, eles têm potencial para comprar carro. Então, isso é a China. A China tem outra coisa. A China tem uma rede de trens de alta velocidade fantástica. Uhum. A China é uma autocracia. Qual é a vantagem da autocracia? Quando o autocrata lá em cima é bom, é uma maravilha. Porque você tem uma empresa. Alguém manda, todo mundo obedece. O problema da autocracia é que quando o cara lá em cima não é bom, por exemplo, a Venezuela, é uma catástrofe para o país. Então, não tem nada melhor que democracia, porque pelo menos você muda. Você pode ter um cara ruim, mas você troca ele 4 ou 5 anos depois. Na autocracia, você não muda. Então, a vantagem da China, que é uma autocracia, é que lá em cima eles têm pessoas competentes, por enquanto, e no ano 2000, eles decidiram colocar trem de alta velocidade na China inteira. E hoje tem 27 mil quilômetros de trem de alta velocidade. Então, por exemplo, se eu quero ir de São Paulo para Bauru, na China, eu vou de trem de alta velocidade, em 1h30 estou em Bauru. Porque o trem vai a 300 por hora, ou 350. Eu pego muito trem na China e eu mando foto para os meus amigos e tudo, 355, 352, 350. Durante 1 hora você está a 350 por hora. Então, você faz São Paulo-Curitiba 1h30, 1h15. Para que eu vou de carro? Então, primeira coisa... É melhor que voa até, contando tudo, né? Chegar no aeroporto. Mas é simples. A cidade onde a gente está, Hefei, é a 500 quilômetros de Xangai. Tem 2 voos por dia só. E são cidades, a Xangai tem 22 milhões de habitantes e Hefei tem 8 milhões. Não tem mais voo. Porque de trem é 2 horas. Não tem demanda. Quem é que vai? Aí fizeram, agora faz 3 anos, Hefei e Beijing, 1.000 quilômetros. 1.050. Hefei e Beijing, 1.050 quilômetros. 4h30, de centro a centro. De voo, 2 horas. É um pouquinho mais que São Paulo e Porto Alegre. 2 horas de voo. Sabe quantos voos tem de Beijing para Hefei? Antes tinha uns 15 voos por dia. Hoje tem 3. Tem um voo de manhã, tem um voo na hora do almoço, tem um voo à noite. Acabou. Porque ninguém mais pega o avião. Todo mundo vai de trem. Vai de trem. Que tem uma pegada de CO2 muito mais baixa, inclusive. Então, é muito mais barata a passagem, imagino eu. Baratíssima. Para você ter ideia, você faz 1.000 quilômetros de trem na China, R$150. Nossa. Muito barato.
Então, tem uma coisa interessante da China. O mercado de ônibus na China era 200 mil ônibus por ano. A China vendia 200 mil ônibus por ano. Metade desses 200 mil eram o que a gente chama de coach, ônibus rodoviário. O mercado chinês hoje de ônibus caiu para 100 mil. Primeiro, o mercado de ônibus rodoviário caiu de 100 mil para 10 mil. Não se vende mais ônibus rodoviário na China. Todo mundo pega o trem. Segundo, como a China ficou rica, várias cidades ficaram ricas, todo mundo tem carro. Então pega menos ônibus urbano. Isso é muito interessante. Isso daí. Então o mercado de ônibus lá caiu. Mesmo o ônibus urbano. No Brasil, não. Então, eu estava falando, China, eles têm trem de alta velocidade, você não precisa viajar de carro, e como é um governo, vamos dizer, uma autocracia, eles decidem colocar posto de carregamento na China inteira, tem 2,5 milhões de postos de carregamento na China, 2 milhões de carregamento rápido. Para você ter ideia, Estados Unidos tem 150 mil. A China, que é o mesmo tamanho, tem 2,5 milhões. A França tem 150 mil. A Europa inteira não chega a 1 milhão. A China tem 2,5 milhões. Então, eles colocam um carregador em tudo quanto é lugar, dão um incentivo fiscal para comprar carro elétrico, e o carro elétrico hoje na China é 37% do mercado chinês. Mas isso é China. Uhum. Carro elétrico, vamos pegar país continental, Canadá. Canadá, país rico, 60 mil dólares de renda per capita, a gente é 11, Estados Unidos é 85. 60 mil dólares de renda per capita, Canadá, 6% do mercado é carro elétrico. 6%. 6%. E esse ano está em queda. Canadá. Austrália, país rico, 65 mil dólares de renda per capita. Mercado na Austrália é 1 milhão de carros por ano para 30 milhões de habitantes. Interessante lá, 25% do mercado é picape. Na Austrália, esse ano, o mercado de carro elétrico está em queda, 6% também. Por quê? Porque o pessoal quer viajar com carro. E num país continental, você não consegue viajar com carro. Mas se não tem ponte de carregamento. Igual aqui. Foi, quando a gente tava pensando em trocar de carro, aí o Bruno falou, vamos comprar um 100% elétrico. Eu falei, a gente viaja, fica na mão, porque no Brasil não tem. Você sai de Rio, São Paulo, você já tá na fica roça. na mão mesmo. Porque não tem como você parar para carregar, demora e tudo mais. Exatamente. É um perrengue. Uhum. Como eu faço um monte de podcast, às vezes eu estou no restaurante e uma pessoa vem e fala, bom dia, Sérgio, eu assisto você, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Uma pessoa que veio me contar, no restaurante eu estava almoçando com minha esposa. Ele chegou e falou, olha, eu fui para Porto Alegre e eu aluguei um carro elétrico e eu fui para Caxias, passar uma semana com minha esposa. Estava super feliz com o meu carro elétrico, adorei o carro e tudo. Quando eu cheguei no meu hotel em Caxias, não tinha posto de carregamento no hotel. Então, como a gente ficava passeando de carro, 3, 4 vezes durante a semana, eu tomava café com minha esposa, eu ia até o shopping, 5 quilômetros, deixava meu carro para carregar, às vezes não tinha posto para carregar, ficava esperando, pegava um táxi e voltava no hotel e aquela lá, durante 3 horas, a gente estava sem carro. Nunca mais eu alugo um carro elétrico. Uhum. Porque a experiência não é gostosa. Ainda gastou dinheiro com táxi. Não, e assim, você imagina, você tá de Tempo pra férias caramba, e você tem que ir até um shopping, deixar teu carro para carregar, pega um táxi para voltar até o hotel, para pegar tua mulher, e depois você tá a pé, Sim. até o carro carregar. E shopping é carga lenta, então demora. Você fica sem carro 5 horas. Então, assim, é uma experiência ruim. Uhum. Tanto assim que a Hertz, que tinha comprado 100 mil Tesla, vendeu todos os Teslas, porque ninguém quer alugar carro elétrico. Tem um outro, mesma coisa, me parou num restaurante e falou, Sérgio, deixa eu contar o que aconteceu comigo com um Tesla. Eu aluguei um Tesla Plane em Miami. Aí ele fala, Sérgio, 0 a 100 em 2,5 segundos, eu tava com meus filhos têm 15 anos, a cabeça gruda no encosto de cabeça. É um carro sensacional, Sérgio, eu adorei o carro. Só que quando você acelera assim, a bateria vai embora. Aí eu fui no Bal Harbour, em Miami, para carregar meu carro. Deixei meu carro para carregar e fui embora. Na hora eu falei para ele, mas você verificou se estava carregando? Ele falou, não verifiquei. Eu não estou acostumado.
Minha mulher fez um monte de compra, 2h30 depois, eu volto lá, meu carro não tinha carregado. E lá tem uns 25 carregadores da Tesla no Bal Harbour. Aí tinha um cara que estava com Tesla carregando lá, eu falei, escuta, meu carro não carregou. Ele falou, metade desses carregadores está quebrado. Então você tem que pôr, você tem que esperar para ver se acende a luzinha verde. Aí ele falou, o meu tá funcionando, pode usar o meu. Aí eu fui, deixei o meu carregador no dele, mas eu falei para minha mulher, vamos colocar as compras no porta-malas e vamos voltar no shopping, que agora tem que esperar 1 hora. Ele falou, Sérgio, me custou uma fortuna aquela carga. Porque minha mulher, naquela hora do shopping com meus filhos, gastou mais uma fortuna. Voltei depois para a Hertz e eu falei, me dá um carro a gasolina. Porque é uma experiência, não é uma experiência gostosa. Então, a China é um caso à parte. Eles têm trem de alta velocidade, eles importam 10 milhões de barris de petróleo por dia. Então, a China é um caso à parte. Vamos falar agora da Índia. A Índia é 6 milhões de automóveis e comerciais leves na Índia. Já é o terceiro maior mercado. Em tamanho de mercado, você tem a China 31, Estados Unidos 15 e 16, e depois você tem a Índia 6. A Índia, eles têm um problema lá. O problema da Índia é o seguinte, eles não têm petróleo, eles têm muito carvão, eles consomem 6 milhões de barris por dia e eles importam 5,5. Nossa. Uau! Para você ter ideia, quando o petróleo sobe 10%, o PIB da Índia cai 2%. É terrível o problema de petróleo. Então, eles querem carro elétrico, querem carro elétrico, querem carro elétrico. Mas a Índia não tem dinheiro para fazer trem de alta velocidade. E não tem dinheiro para colocar estruturas de carregamento em todo lugar. Conclusão, esse ano na Índia, 4% do mercado é carro elétrico. 4%. E lá tem incentivo fiscal. Só que um indiano que usa o carro para viajar não quer comprar carro elétrico. Então, Brasil, a gente exporta petróleo. A gente não tem dinheiro para pôr incentivo fiscal em carro elétrico. E nem interesse político. Claro que quando você fala com o pessoal, fala, não, carro elétrico e tal, mas não vão pôr incentivo fiscal para carro elétrico num país que nem o Brasil. E não tem estrutura de carregamento. Eu vou ter uma palestra sobre postos de gasolina, onde o pessoal pergunta para mim, vale a pena investir em estrutura de carregamento para colocar? Eu falo, olha, eu vou contar para vocês o que acontece na Europa. Na Europa, todas as empresas que investiram em posto de carregamento nas autoestradas estão perdendo dinheiro. Mas não estão perdendo pouco, não. Então, tem uma que fez um IPO a 350 milhões de euros, hoje ela vale 10. Nossa. Tem outra que está na bolsa, então tem todos os números, ela tem 350 postos de combustível, de abastecimento na Europa, espalhada entre Holanda, Alemanha e França. 350 postos. Esses 350 postos faturou o ano passado 70 milhões de euros. Faturamento médio por posto, 20 mil euros por mês. 20 mil euros, sempre 20 mil reais por mês. E você tem lá 4, 5 carregadores, você tem que ter alguém que toma conta. Você compra energia na Europa a 17 centavos de euro o quilowatt e vende a 40. Ou seja, você fatura 20, você gasta 8 de energia elétrica, sobra 12. Com 12 você tem que pagar aluguel, depreciação, juros e um cara 24 horas por dia lá. Porque às vezes a coisa pifa ou não funciona, você tem que ter alguém lá. Não dá para ter só estrutura de carregamento, tem até vandalismo. Então você tem que ter alguém. Sem contar juros, o EBITDA deles é levemente negativo. Quando você bota juros e depreciação, faturei 70 milhões de euros, perdi 35. Eles perdem 50% do faturamento. Eles perdem 50% do faturamento. Nossa. Na Europa, que a taxa de juros média dessas empresas é 5%. No Brasil, a Selic é 15%. Pois é. Então, no Brasil, o cara que investir num posto de carregamento, numa Raposo Tavares ou numa Castelo Branco, ele tem certeza de uma coisa, ele vai perder dinheiro.